Essa é a aula 3, parte 3. Então, vamos continuar ali de onde a gente parou da última vez. A gente vai falar um pouquinho sobre a educação moral. Como fato social, a moral é uma necessidade social e está vinculada a uma determinada ordem social. Assim, não se pode falar de uma ordem moral única e universal, mas de diferentes ordens morais no interior de diferentes espécies de sociedade. Ela deve estar envolvida por uma espécie de sistema de regras pré-estabelecidas e fixadas em torno das quais se moldam as ações. Portanto, possui algo de misterioso e de sagrado. Agimos em sociedade respeitando determinadas regras de conduta e temos necessidade de cumpri-las. É uma autoridade que se sobrepõe a todos na sociedade. A função social da moral é de regular a conduta humana, dando limites aos desejos e paixões individuais. Comparando estudos antropológicos realizados por diferentes pesquisadores em diferentes sociedades, Durkheim concluiu que a educação é necessariamente mais austera entre os povos civilizados do que entre os povos primitivos, que têm uma vida mais simples. Ou seja, as exigências da vida moderna impõem à criança uma coerção para que adquira as noções necessárias à vida em sociedade, muitas vezes de forma severa. Assim, a sociedade ela deve estar atenta às necessidades morais da sua época, de forma a conter as tensões sociais e a eclosão dos conflitos sociais. Tudo aponta que a ação docente, por exemplo, onde a superioridade moral e intelectual, o professor vislumbra a missão de transmitir aos alunos os valores morais de seu tempo e o amor à coletividade. Conferem a posição de autoridade, mas é necessário não abusar desse poder, né? Essa autora ela aponta ainda que a educação moral ela é então a forma de conferir ao cidadão o gosto pela vida em sociedade e criar o costume de pensar em agir em comunhão com os seus cidadãos. Em síntese, na sociedade, as instituições sociais existem para a conversação dos frutos de uma geração para outra. A educação serve para tornar o homem melhor e verdadeiramente mais humano. A função social básica da educação é justamente de transmitir os valores morais. A educação moral é uma ação motivada por sentimentos prescritos pela sociedade, pois não existe moralidade fora do contexto social e de acordo com os ideais e valores sociais. A educação em Max Weber. A gente vai falar um pouquinho sobre a contextualização teórica. Resgatamos em síntese o pensamento weberiano de forma a compreender a sua análise sobre a educação. A perspectiva de observar o mundo se fundamenta na centralização do indivíduo, ou seja, em atores sociais capazes de conduzir as suas próprias ações. Na sua interpretação, as regras sociais elas não pairam sobre os indivíduos, mas são constituídas a partir das ações de um conjunto de agentes sociais. Ao dizer que o ponto de partida da sociologia é a ação dos indivíduos, Weber ele não nega que a sociologia ela deve se preocupar com os fenômenos coletivos. A ação social é central na sociologia weberiana. Ele define a ação social, incluindo tolerância ou omissão, e orientação pelas ações dos outros, né? As quais podem ser ações passadas, presentes ou esperadas como sendo futuras. Os outros, eles podem ser indivíduos ou conhecidos ou até uma pluralidade, né, de indivíduos indeterminados e inteiramente desconhecidos. Weber diz que toda ação social pode ser compreendida em 4 categorias, né? A racional em relação a fins. Agir racionalmente em relação a fins significa dizer que o agente ele disporá de todos os meios necessários para atingir um fim pré-estabelecido. Racional em relação a valores. Atitude em relação a valores é também um tempo de ação racional, porque previamente o agente estipula objetivos coerentes, o agente orienta suas atitudes segundo o ideal dominante, possui um comportamento
fiel às suas convicções. A afetivação. A ação afetiva compreende um conjunto de atitudes determinadas pela emoção. Tradicional. Os hábitos e costumes condicionam a ação do tipo tradicional. Somos de condutas que obedecem a estímulos habituais. A relação social pode ser definida como uma combinação de várias ações sociais. Reciprocamente, os agentes compartilham suas condutas sociais e produzem conteúdos significativos. Weber destaca que toda relação social ela possui um conteúdo significativo, né, que pode variar ao longo do tempo. Os conteúdos significativos eles também podem ser pactuados. Weber destaca dois tipos puros de relação social, né, que é a relação comunitária e a relação associativa. Na primeira atitude do indivíduo, ele repousa no sentimento subjetivo das partes de pertencer afetivamente ou tradicionalmente ao mesmo grupo. A segunda acontece à medida em que a atitude na ação social repousa num ajuste ou numa união racional motivados com referência aos valores afins. Isso pode ocorrer em forma de obediência ou submissão. Mas como designar a obediência dos agentes ou atores sociais nas relações sociais? A resposta do Weber está no conceito de dominação. Os três tipos puros de dominação. Porque designamos aqui a obediência dos agentes ou autores sociais nas relações sociais entre parentes. Isso tem uma justificativa, né? O Weber diz que os participantes da ação social e das relações sociais, eles podem orientar-se pelas suas crenças na validez de uma ordem, que se apresenta como uma obrigação ou um modelo de conduta, e que se sustenta na racionalidade, ou no costume, ou na afetividade. O conceito de dominação em Weber nos dá a resposta sobre a obediência, pois a probabilidade de encontrar uma obediência a uma ordem pode ter o seu fundamento, né, em diversos motivos de submissão a determinados conteúdos racionais, né, de vantagens e desvantagens referentes aos meios afins, ou irracionais, que podem depender de um mero costume, hábito cego, ou podem ter seu fundamento no puro afeto entre determinadas pessoas indicáveis, né? Por isso ele pensou na dominação, que é um estado de coisas pelo qual uma vontade se manifesta, um mandato, né, do dominador ou dos dominadores, influi também sobre os atos, né, do dominado ou dos dominados. Por sua vez, a dominação pode ser legal, tradicional ou carismática. O primeiro tipo de dominação é legal ou burocrática. O domínio legal fundamenta-se na validade dos regulamentos estabelecidos e na legitimidade do chefe amparado pela lei. A obediência não é uma pessoa, é mais uma regra, né? Os funcionários eles são de formação profissional, trabalham sobre um regime contratual, com pagamento fixo e ascensão profissional acontece conforme as regras estabelecidas. A dominação legal, ela ocorre quando há um domínio da legalidade baseada em regras racionalmente criadas, né? Nesse caso, espera-se o cumprimento das obrigações estatuárias. O tipo mais puro de dominação burocrática, como, por exemplo, um moderno de administração burocraticamente organizado, que é uma tendência das sociedades ocidentais, aplique-se aos empreendimentos econômicos, políticos, religiosos, profissionais, né? O segundo tipo é a dominação tradicional, cujo tipo mais puro é o domínio patriarcal, né? Sua associação é do tipo comunitária. A autoridade que ocupa o lugar superior, ela é referendada ou santificada, né, pelos súditos a partir da tradição ou dos costumes, e estes não estão submetidos às regras impessoais, né, como na dominação legal, mas à fidelidade da tradição. Na dominação tradicional, ocorre a legitimação, quando a autoridade está baseada na tradição que se impõe, isso é, os valores e hábitos e costume intrapõem nas relações sociais, né? Manda o senhor obedece,
por tradição ou fidelidade, aplica-se na família, entre os funcionários, domésticos, parentes, amigos, familiares, enfim, né? O terceiro é a carismática, né? É um tipo peculiar de dominação em que existe certa entrega dos dominados à pessoa do chefe, devido aos seus dotes sobrenaturais, como o heroísmo e o poder intelectual. Seu tipo mais puro é a dominação do profeta ou do grande demagogo. A associação dominante é de caráter comunitário. Assim como a dominação carismática, não existe o conceito racional de competência para nortear a escolha do quadro administrativo, nem o estamental de privilégio. Escolhe-se segundo o carisma e a vocação pessoal. Na dominação carismática, ocorre a legitimação quando a autoridade está baseada no dom da graça ou do carisma pessoal. A dominação carismática é uma relação social especificamente extracotidiana e é puramente pessoal. Envolve dedicação, confiança e afeto, crença em faculdades mágicas, revelações, heroísmo, poder intelectual, oratória de líder carismático, né? Daí uns exemplos, né? Políticos demagogos, líderes com o poder de operatórias heróis, enfim, né? Ao criar uma tipologia ideal de dominação, Weber consegue um importante arcabouço teórico para analisar o Estado alemão, em que mesmo inserido num processo de racionalização administrativa e de burocratização crescente, não consegue desvincular-se da esfera do domínio tradicional. Seus estudos sobre dominação influenciaram e continuam influenciando inúmeros estudiosos pelo mundo, né? Todos esses conceitos, na perspectiva sociológica do Weber, formam tipos ideais, né? Eles são modelos conceituais ou analíticos que podem ser usados para compreender o mundo. No mundo real, os tipos ideais raramente existem. Frequentemente, apenas alguns de seus atributos estão presentes. Contudo, essas construções hipotéticas podem ser muito úteis, já que qualquer situação no mundo real pode ser compreendida ao ser comparada a um tipo ideal. Dessa forma, os tipos ideais servem como um ponto fixo de referência para análise de situações concretas presentes nas sociedades. Max Weber e a educação. Apesar de Weber não ter produzido uma teórica sociológica da educação, em sua teoria social, deu importantes pistas para a compreensão da escola e da educação. Nota-se que em alguns de seus textos, o conjunto dos aspectos de interesse para o campo educativo, como a análise sobre o poder e a legitimação na ordem social, os mecanismos de inculação e legitimação de determinados tipos de conduta, assim como o processo de racionalidade burocrática, todos atuantes na organização dos sistemas sociais. Assim, diante do projeto intelectual de Weber, tentamos explicar em Weber algumas lições essenciais para que os educadores possam encontrar em suas teoria social pistas para o entendimento da escola e da educação. Para a estudiosa Rita Amália Teixeira, Weber não produziu uma teoria sociológica da educação, não considerou diretamente a organização social em escala ou instituições de educação como um objeto de análise. Entretanto, há estudos significativos sobre a educação que assinalam, em passagens específicas da obra de Weber, uma sociologia da educação. O eixo de uma sociologia da educação de Weber está na demonstração de que, através dos sistemas escolares e das práticas sociais no interior desses sistemas, desenvolve-se um processo peculiar de imposição dos caracteres dos grupos sociais e do poder estabelecido. Na obra de Weber, é possível demonstrar como, através de processos de inculação e legitimação de determinados tipos de conduta e de certos bens culturais, se estabelece o processo de manutenção e reprodução dos modelos reinantes na estrutura social. Para Vilela, em 2001, esta sociologia weberiana da educação está sustentada, particularmente nas análises de Weber sobre os mecanismos de funcionamento
da ordem capitalista e nos estudos sobre a sociologia das religiões. Para Weber, os bens educacionais, eles existem para uns e são negados para outros. Os bens educacionais, eles existem em formas diferentes para grupos sociais de status diferentes. Como que o mecanismo social este processo está sustentado, né? Quais são as relações sociais e de que modo se desenvolve para produzir estas relações e para garantir a sua manutenção, né? Chega-se, portanto, às estruturas e ao mecanismo de dominação estudados por Weber, né? Assim, Weber demonstra em sua obra a existência de 3 tipos de educação que correspondem aos 3 tipos de dominação: a dominação carismática, a dominação legal e a dominação tradicional. Consequentemente, também se pode encontrar em Weber uma tipologia dos sistemas de educação que consegue enunciar de forma muito clara, retratando os tipos de educação, os tipos de sistema de educação que estão associados aos tipos de dominação. Então, veremos como isso foi trabalhado, né? A existência dos 3 sistemas de educação: a educação carismática, a para o cultivo do saber e a racional para a burocracia. Os 3 sistemas eles contribuem para que os indivíduos desempenhem papéis sociais diferenciados. A partir dos trabalhos por eles escritos, onde se explicitam os modos de vida dos homens e dos mecanismos de funcionamento da organização das instituições sociais. Pode-se depreender aos 3 tipos de dominação, né? Correspondem necessariamente a 3 modelos particulares de sistemas de educação, o que supõe sua orientação para sua formação em 3 tipos de sujeitos sociais. Em cada um dos sendos particulares, a formação educacional com a relação da cultura e os destinos, né, diferentes posições sociais. Para o primeiro sistema, nosso teórico admite que os letrantes chineses, que historicamente podem ser identificados 2 metas nas finalidades atribuídas para as instituições educacionais: fomentar o carisma, estimular as qualidades heróicas ou dotes mágicos, ou possibilitar a formação especializada. Weber analisou os mandarins chineses que dependiam de uma habilidade aprovada em uma série de exames para o desempenho de determinadas funções sociais. Entretanto, esses exames eles eram de caráter meramente político. Não avaliam conhecimento técnico em habilidades relacionadas às posições administrativas que os examinados ocupavam. Os exames eles indicavam uma espécie de indicador das origens familiares e os status dos candidatos. O objetivo educacional é cultivar o aluno para uma conduta de vida de caráter mundano ou religioso ou criar condições de existência dentro de um grupo de status. Uma ideologia carismática orientada para despertar a capacidade, considerada como um dom puramente pessoal. O carisma não se pode ensinar nem adquirir. Não se trata de uma tarefa de formação, mas sim de conversão. O aluno tem que negar seu estado atual e tratar de alcançar ou recuperar sua autêntica personalidade. O segundo sistema trata de uma educação formativa, orientada sobretudo para cultivar um determinado modo de vida que admita atitudes e comportamentos particulares. Esse modo de vida pode ser muito diverso, pois constitui sempre um conjunto articulado de atitudes fundadas em um ethos que é, em caso característico, né, literário, musical ou científico. Assume a finalidade de educar para determinadas atitudes frente à vida, pode até vir acompanhado por um carisma ou por saber um conhecimento, mas não se exige. Se a educação carismática era a educação dos eleitos do destino, este segundo tipo é o próprio de um grupo particular. Esse segundo tipo de sistema educativo constitui a instância reprodutora de uma categoria estamental, isso é, de uma categoria social que define sua posição em termos de conduta de vida, o que se traduz em um prestígio, né? Esse tipo de educação ele exige favorecer a adoção das técnicas particulares de inculação. Ser culto não é algo que está relacionado com o saber, com o conhecimento, embora este necessariamente não precise estar excluído, mas significa, sobretudo, estar familiarizado com a cultura, com as maneiras de ser e agir do grupo.
O terceiro sistema foi denominado como educação racional para a burocracia ou uma educação especializada que está orientada para instituir o aluno em conhecimentos de saberes concretos, necessários principalmente para o exercício de papéis sociais específicos das sociedades racionalizadas, como profissionais ou políticos. Portanto, corresponde à estrutura de dominação legal e está associado ao terceiro sistema, ao processo de racionalização e burocratização da sociedade contemporânea, segundo Weber. Nas burocracias, nas burocracias, os títulos educacionais são símbolos de prestígio social e utilizados muitas vezes como vantagem econômica. Naturalmente, essas certidões ou diplomas fortalecem o elemento estamental na posição do funcionamento. Na atualidade, o diploma teria o mesmo valor e ascendência familiar no passado. A educação é justamente um dos recursos utilizados pelas pessoas que ocupam posições de maior privilégio e podem se manter ou melhorar o seu status. Então, esse é o fim da nossa terceira aula.